Agradecer muito a presença de vocês mais uma vez, quem está nos vendo, quem está mandando mensagem. Autor que não fez seu agendamento, tem a oportunidade de fazer já já. Sr. Castilho, seu microfone está aí? Ah, está disponível aí. Então, tá bom. Uma boa apresentação, professor. Obrigado, Oscar. Vou pegar minha cola aqui. Bem, o que eu vou colocar para vocês, em relação ao tema que foi proposto, o e-book e a democratização do conhecimento, é um extrato de uma apresentação, na verdade, uma mesa redonda que compartilhei com o professor Nestor Garcia Canclini no simpósio internacional do livro digital no México, o ano passado. Né? São alguns pontos de reflexão que vêm do acúmulo de reflexões ligados à questão da edição, à questão da distribuição e, principalmente, à questão da leitura, coisa que venho fazendo também já há um bom tempo. Então, quando eu de uma reflexão sobre o papel do livro, tanto do livro tradicional quanto do livro eletrônico, principalmente pensando na perspectiva dos leitores. Na verdade, é uma concentração da reflexão nos leitores e também, e por oposição, nos não leitores. Ou seja, o que eu vou tentar colocar para vocês o mais rapidamente possível é a crise acumulada da ausência persistente de leitores, que é absolutamente demonstrada em pesquisas contínuas que são feitas pelos organismos internacionais na nossa região, na América Latina. Se vocês olharem esse quadro, que é um quadro do Centro Regional de Fomento ao Livro e à Leitura na América Latina e Caribe, agora com mais Portugal e Espanha, nós devemos observar, né, que dentro dos resultados que estão aí, há uma alta proporção de não leitores na região. Né? Cerca de metade da população se declara como não leitora na América Latina, isso em média. Nós temos um percentual no Uruguai de 34% de não leitores, no Brasil de 50% de não leitores, na Argentina de 44%, na Colômbia de 53%, ou seja, há todo um desenvolvimento sempre presente nas pesquisas de que somos não apenas um continente, mas toda uma região ibero-americana que lê muito pouco. Né? Se juntarmos isso a algumas pesquisas recentes, aqui no Brasil, por exemplo, do INAF, onde o ano passado nós vimos que 26% apenas dos que são alfabetizados têm a leitura plena como exercício do cotidiano, ou seja, 26% apenas dos alfabetizados entendem um texto completo, não é? Nós temos realmente uma situação de não leitura extremamente difícil, extremamente problemática. Esse tempo que estamos falando, que é o tempo de hoje, com esse quadro, né, nos abre, por outro lado, uma enorme janela para superar uma situação como essa. Né, e abre também a janela para a formação de novos leitores. Se há ausência, há a possibilidade também de se formar. E é exatamente isso que nós pensamos que o Brasil precisa fazer, a região precisa fazer e a universidade precisa participar. Nós vivemos tempos de risco e perigos reais no que tange ao rebaixamento cultural da população. Mas também nós temos grandes oportunidades para se aumentar em escala de política pública o mundo da leitura, buscando a sua universalização. Eu compartilho, antes de tudo, deixar claro a vocês, a ideia de que ler é uma construção, é um ato de trabalho intelectual e sensorial, cuja plenitude é chegar ao gosto e ao prazer em se desfrutar a escritura de outro ser humano. Os que conquistaram o patamar do gosto pela leitura sabem o êxtase que é poder acompanhar o escritor no desenvolvimento de um raciocínio científico, de uma articulação intelectual, das incertezas de uma trama de traição, inveja, amor, paixão, felicidade. Afinal, lemos para nós mesmos ao lermos os outros, na furiosa ansiedade de compreender o que somos, nós e os outros.
No Brasil de hoje, a busca para formar novos leitores começa a inserir-se no quadro das metas de governo e da sociedade. É um tempo marcado pela urgência em fazer crescer intelectual e culturalmente milhões de pessoas até então marginalizadas por conta da exclusão social, econômica e cultural, ou aquelas que não alcançam uma maturidade intelectual, manipuladas que são na eterna sensação de serem adultos infantilizados pela poderosa indústria do entretenimento. É um tempo também marcado pela dificuldade de encontrar leitores da palavra escrita, que se completam ao ter uma relação sensorial e de conhecimento com a escritura, principalmente quando tratamos do papel indispensável da leitura literária. Como nos ensinou o mestre Antônio Cândido, a literatura auxilia a formação vertical do leitor, porque possui 3 funções básicas e principais. Primeiro, a capacidade que a literatura tem de alimentar nossa necessidade de ficção e fantasia. Segundo, sua natureza essencialmente formativa afeta o consciente e o inconsciente dos leitores de maneira bastante complexa e dialética, como a própria vida, em oposição ao caráter pedagógico e doutrinador de outros textos. Terceiro, seu potencial de oferecer ao leitor um conhecimento profundo do mundo, tal como faz, por outro caminho, a ciência. Se constatarmos que formar leitores não é uma tarefa fácil, cabe também a pergunta igualmente difícil. A elite da sociedade quer realmente formar leitores? Seres que, formados, podem se constituir em elementos fundamentais para a construção de países realmente democráticos, conscientes de seus direitos e deveres e exigentes com suas elites e seus governantes? Deixo essa pergunta e faço também uma pausa para nós entendermos um pouco de como a nossa indústria editorial se insere dentro desse mundo globalizado. Porque, falando dessas questões e falando desses números, nós podemos, talvez, pensar que nós temos uma indústria acanhada, que nós temos uma indústria ainda principiante. Mas o que nós vemos é que, dentro do mercado editorial internacional, o Brasil tem uma posição bastante interessante. Não é? Os dados são do ano passado. Nós temos o Brasil na sua 9ª posição como o país que mais produz títulos e exemplares no mundo. Não é? Nós temos apenas do mundo ibero-americano, nós estamos apenas atrás da Espanha. Portanto, não estou falando aqui de um mercado nanico, de um mercado que está tendo dificuldades, digamos assim, de se colocar empresarial e estrategicamente no mundo globalizado. Se nós trabalharmos um pouco em relação aos números, aos faturamentos, não é? Nós vemos que, números de 2010 e 2011, nós temos uma indústria também bastante potente, pensando nas dificuldades de leitura que temos no Brasil. Não é? Ser quase 5 bilhões de reais no ano de 2011, por exemplo. Por outro lado, se nós formos buscar, aí fica muito difícil, para vocês não vão enxergar, o ranking global do mercado editorial, nós percebemos, por outro lado, que só as 3 primeiras editoras internacionais, falo da editora Pearson, da editora Elsevier e da Thomson Reuters dos Estados Unidos, só essas 3 editoras, as 3 maiores editoras do mundo globalizado, faturam muito mais do que todo o mercado brasileiro. Não é? Então, quando nós falamos de indústria editorial, de pujança editorial do Brasil, etc., nós estamos falando também de uma comparação, apesar de estarmos no 9º lugar em termos de produção, de um mercado também altamente concentrado em algumas editoras que não apenas faturam mais, não apenas têm uma presença empresarial quase hegemônica no mundo todo. Nós estamos falando de editoras que têm essa presença e, portanto, detêm a maior parte da circulação do conhecimento.
e, obviamente, da literatura, e, obviamente, de todas as escritas. Portanto, há digamos assim, quando nós publicamos, quando nós temos uma editora, como é o caso da editora Unesp, nós estamos inseridos dentro de um mundo que é altamente profissionalizado, um mundo que é altamente competitivo e um mundo onde você precisa jogar o jogo da maneira mais profissional possível para que tenhamos alguma chance de sobrevivência. Voltando um pouco, saindo um pouco desses números e chegando um pouco naquilo que eu estava colocando a vocês. O Brasil, hoje, é considerado um país que caminha de maneira firme, por todas as análises, para ser a motriz do desenvolvimento da região. Ele se distingue do debilitado cenário internacional até de alguns países hegemônicos, e o Brasil, contemporâneo, convive, apesar dessa perspectiva mais otimista, dessa situação um pouco mais confortável do ponto de vista econômico. No entanto, nós convivemos de maneira persistente com contradições históricas. Nós temos uma trajetória de exclusão social, o país convive com as angústias de uma sociedade formada por elites discriminatórias e práticas sociais e culturais nascidas de uma sociedade escravocrata, que insiste, como é bem sabido, em modernizar-se apenas no topo da pirâmide social. Riquíssimo nas múltiplas e diversas culturas formadas pela colonização, pela imigração de povos diversos e pelos milhares de africanos negros trazidos como escravos, o país conviveu com o primado da oralidade até poucas décadas atrás, sendo a cultura escrita prerrogativa de grupos economicamente bem situados no quadro social. Essa formação peculiar do Brasil refletiu-se numa escolarização tardia das crianças e jovens e um ensino universitário que somente pode ser chamado assim a partir de 1934. Ler e escrever eram, em plena segunda metade do século XX, um privilégio de poucos. Com expressiva parcela da população ágrafa e desprovida de leitores, em número significativo até poucas décadas atrás, o país produziu, contraditoriamente, uma literatura rica e diversificada, na qual, mesmo a regionalidade se impôs muitas vezes como uma literatura de temática universal, embora siga desconhecida da maior parte dos leitores mundiais. Não se pode deixar de registrar que, mesmo os avanços da leitura e da escrita e de sua indústria editorial reproduziram imensas disparidades regionais, num país de proporções territoriais mais afeitas a um continente. Assim, a modernidade tardia brasileira se distribuiu desigualmente no território, o que se nota até hoje no campo da democratização do acesso à leitura, quando, por exemplo, a absoluta maioria das poucas livrarias brasileiras, como já lembrou o Gésio, está concentrada na região sudeste. Não é? O mapa está... Bom, obviamente vocês não estão enxergando, não é? Mas nós temos uma concentração na região sudeste em torno de 43% das livrarias brasileiras. Não é? Nós temos alguns estados, por exemplo, o estado de Rondônia, que o estado todo tem 3 livrarias. Não é? Ou seja, a desigualdade é imensa em todo o território nacional. No caso brasileiro, mas também em outras nações latino-americanas, quando tratamos das manifestações tardias da cultura escrita, há um sucedâneo de atrasos de diversas modalidades e períodos. Ao mesmo tempo, ao atraso se sobrepõem as contradições e outros períodos controversos e superficialmente modernizadores. E levar isso em conta, no sentido dos efeitos adversos dessa modernização conservadora, como formulou Celso Furtado, é fundamental para compreender e analisar com consequência a conjuntura atual do livro e seus desdobramentos futuros. Seja qual for o suporte da escrita, o Brasil e os países emergentes necessitam formar extensivamente novos e verdadeiros leitores. Atingir esse objetivo é o que determinará o destino do livro em nossos países nos próximos anos. Muito bem. Em meio a essa contemporaneidade, a esse quadro, que não é realmente um quadro bonito, como eu coloquei para vocês,
em que convivem investimentos públicos e privados em setores fundamentais para a cultura escrita, crescimento da indústria editorial, educação com enfoque estratégico para o desenvolvimento, o país passa a enfrentar, como o restante do mundo, o desafio digital e o da transformação dos suportes da escrita. Esse será, talvez, o nosso maior desafio frente aos atuais índices de leitura. Os números do mundo digital impressionam. Eu descobri, ano passado, essa nova unidade de medida que chama zettabytes. Não é? Zettabytes, o número de... Nós temos conteúdo digital, em 2011, era somado em 1,8 zettabytes. Tentando saber o que foi, para traduzir para alguém que absolutamente não entende exatamente das coisas de TI, são 112,5 bilhões de iPads de 16 gigas totalmente carregados. Esse é o conteúdo digital do mundo em 2011. Se isso não bastasse, em 2020, o crescimento projetado é de 44 vezes, ou seja, de 1,8 para 35,2 zettabytes. Eu não fiz as contas do número de iPads, deixo para vocês se divertirem. Ou seja, ao mesmo tempo que isso acontece, você tem uma enorme quantidade de conteúdos digitais cada vez mais concentrados, o gerenciamento desse conteúdo cada vez mais é igualmente concentrado em mãos de empresas. Então, se ao mesmo tempo nós temos 75% do conteúdo produzido por indivíduos, nós aqui, cada um de vocês, certo? 85% desse conteúdo é gerenciado por empresas. Ou seja, da mesma maneira que o mercado está concentrado no livro em papel, também no mundo digital. E é óbvio que eu não estou falando apenas de livro, estou falando de todo o conteúdo digital. No mundo digital, 85% de todo o conteúdo desse mundo é gerenciado também por empresas, obviamente por empresas internacionais. A questão que sobra, e para ir finalizando a exposição para vocês, é como equacionar nesse quadro a democratização do conhecimento no mundo digital. Essa migração do livro de Gutenberg para o que Chartier chamou de textualidade eletrônica, aliás, num livro publicado pela editora Unesp, né, vamos fazer um merchandise, essa textualidade eletrônica falada pelo Chartier traz não apenas os novos suportes que já fazem parte da nossa realidade, mas a necessidade de elaborar estudos que procurem compreender o desenvolvimento dessas formas diferenciadas da leitura, inclusive a requalificação e o reordenamento do que se entende por livro, leitura e autoria. A responsabilidade que devemos ter para formar leitores plenos deve levar em conta a necessidade de entendermos profundamente os benefícios e os prejuízos dessa tecnologia. Pressionados pelo bombardeio midiático e pela imposição do novo, o Brasil pode estar prestes a dar mais um dos seus saltos históricos, passar de uma cultura baseada na oralidade para a escrita digital. Como no restante do mundo, aqui também a era digital se apresenta impositiva, dominada por grandes corporações e seus enormes interesses comerciais. E aí sobram muitas perguntas. A revolução digital está encontrando governos, escritores, editores, livreiros, bibliotecários, universidades, agências de pesquisa, preparados para enfrentá-la adequadamente, tornando-a uma aliada para a necessária formação de um país leitor, única garantia que asseguraria o futuro do livro? O presente digital aponta para o crescimento ou o desaparecimento da leitura como parte importante na formação integral do futuro cidadão? E, afinal, o conjunto desse movimento transformador de um país com maior desenvolvimento social e melhor distribuição de bens culturais aos seus cidadãos é possível com o mundo digital? E, finalmente, a pergunta que é fundamental em todas as nossas ações sociais: a quem tudo isso favorece? Se entendemos que hoje temos uma multidiversidade de leitores que exigem suportes igualmente multidiversos, e isso implica não radicalizar ações editoriais para nenhum dos extremos do livro tradicional ou eletrônico, e se formos capazes de absorver com qualidade os novos meios, teremos a possibilidade, entendo eu,
de desenhar o futuro do livro de maneira mais promissora, e igualmente da leitura. E por mais complexa que seja essa operação, parece-me que os seus resultados serão evidentes. Ou ampliaremos, democratizaremos o acesso à literatura, à poesia, à divulgação científica e informacional, ou a confinaremos, mortas e inúteis, nos gadgets eletrônicos que alimentam a indústria do entretenimento. A má notícia de tudo isso é que os principais atores sociais envolvidos agem como se o mundo fosse o mesmo dos tempos atrás. Velhos e desgastados métodos de edição e de construção de sociedades leitoras num mundo que impõe o compartilhamento, o público e a inovação. A boa notícia, por outro lado, é que os criadores, os autores, os artistas, os poetas, os escritores de todos os gêneros literários e de produção intelectual, e os leitores não esperam a decisão da indústria editorial ou mesmo dos governos. No mundo globalizado, a adoção de formas de difusão e comunicação variadas e abrangentes insere diferentes atores sociais na arena mais ampla dos acontecimentos e do debate. Se os novos sistemas técnicos, científicos e informacionais foram pensados e estruturados pelos atores hegemônicos, não é demais lembrar que podem e estão sendo apropriados por diferentes outros autores. Movimentos sociais, organizações não governamentais, universidades, governos de países que ocupam posições dependentes nesse sistema mundo. A apropriação do novo como instrumento de intervenção e profusão do seu trabalho artístico e intelectual já está em curso, inclusive na Unesp, né, professor Marilson? Desde 2010. Principalmente nas periferias das metrópoles, nas mãos de autores que fazem do livro tradicional, dos velhos e da mídia eletrônica operando em redes virtuais, um instrumento de intervenção e resistência. Absorvidos pela perplexidade das mudanças de suporte, nossa confraria, às vezes até a própria confraria universitária, ainda não percebeu, ou desdenha, que junto com as novas tecnologias, algo novo socialmente desponta. E esse novo poderá vir a ser o definidor de novos cenários da leitura, enfim democratizada, e do futuro da indústria editorial e livreira. Muito obrigado. Professor Castilho, muito obrigado. Agora nós vamos passar, então, para a entrega do certificado. Só temos uma pequena logística aqui. Pedir, então, para subir a tela, acender a luz. Esse microfone pode deixar aqui. Obrigado, professor Castilho. Por favor. Então, nós vamos tentar proceder. Pedir, por favor, aos professores, a professora Marilza, o professor Eduardo, o professor Castilho já fica por aqui mesmo. Os certificados, eu vou pedir para a Marta, então, Marta, você entrega os certificados para mim, para eles, e eu vou fazendo a chamada aqui. Ah, tá bom, ok. Só vou pedir para o Marcelo, nosso fotógrafo da Marcelo. Então, o sistema então vai ser o seguinte, tá? Eu vou anunciar por aqui o nome da pessoa. Isso. Acho que pode fazer embaixo, é mais fácil, né? É mais fácil, senão fica muita logística. Vocês podem ficar juntinhos, os três? Isso, ok. Então, peço a gentileza, então... Oi. Ah, tá, então... Não. Eu vou falar para eu vou chamar a pessoa mais fácil. Então, chamar primeiro Assunção Cristóvão, por gentileza. Aí, joia. Assunção está chegando, então aquele momento de paciência. Peço a vocês que não vão arrefecendo as palmas ao longo do evento, porque evento é assim, primeiros 5 recebem diploma, todo mundo está animado, né? Chega os últimos 5, fica aquela tristeza, aquela melancolia. Então, Assunção, ok, Assunção, joia, recebendo o diploma. E já pode ir se aproximando o Carlos Gustavo Nóbrega de Jesus, por gentileza. Eu estou seguindo a ordem alfabética, tá? Então, mais ou menos, Carlos, obrigado. Já foi um pouquinho mais desanimado, né? Vocês não estão seguindo as instruções. Em seguida, peço a gentileza da Cíntia Alves da Silva. Aí, Cíntia, muito obrigado, Cíntia. Ao longo das entrevistas, depois da paradinha digital, aí a gente fala direitinho o nome do livro, o programa, então a gente faz isso com mais calma.
Ah, e os downloads estão ok aí. A Luciana, o lado bom de Jana nos avisa. Pessoal, pode fazer download agora. A livraria é culturaacademica.com.br, 2 azinhos apaixonados.